Olha, eu vou falar uma coisa que talvez surpreenda muita gente. A maioria dos jogos envelhece. Alguns envelhecem mal, outros envelhecem tão mal que você nem consegue entender porque eles fizeram tanto sucesso na época. Mas de vez em quando, surge um jogo que parece desafiar o tempo. Um jogo que você instala anos depois, entra sem expectativa nenhuma e acaba pensando: como isso ainda consegue ser tão bom? E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu resolvi jogar pela primeira vez Batman Arkham Asylum em 2026. Estamos falando de um jogo lançado lá em 2009, mais de 16 anos atrás. Uma época em que o YouTube ainda era completamente diferente, os consoles eram outros e a indústria dos games era quase irreconhecível comparada ao que temos hoje. Só que mesmo depois de tantos anos, Batman Arkham Asylum continua sendo uma experiência absurda. E eu não estou falando apenas por nostalgia, porque uma coisa é gostar de algo porque marcou sua infância. Outra, completamente diferente, é revisitar esse jogo depois de mais de uma década e perceber que ele continua funcionando. Outra completamente diferente é jogar o jogo pela primeira vez depois de mais de 16 anos da sua época de lançamento. Continua divertido, continua bonito, continua envolvente. E talvez essa seja a maior prova de que Arkham Asylum não foi apenas um grande jogo, ele foi um clássico. Então me acompanha até o final, porque hoje vamos analisar porque Batman Arkham Asylum ainda é incrível, mesmo em 2026. Já deixa seu like, se inscreve no canal e bora falar de uma das maiores obras-primas já feitas com um super-herói. A primeira coisa que me chamou a atenção quando abri o jogo foi o visual. Sério, eu estava preparado para encontrar um jogo claramente datado. Afinal de contas, estamos falando de um título de 2009, mas não foi isso que aconteceu. Claro que existem algumas limitações técnicas. As animações faciais não são tão avançadas quanto as de hoje. Algumas texturas denunciam a idade do jogo, mas sabe o que realmente importa? A direção artística. E cara, a direção artística de Arkham Asylum é fantástica. O asilo inteiro parece ter saído diretamente de uma história em quadrinhos sombria do Batman. Tudo naquele lugar transmite desconforto. Os corredores escuros, as paredes decadentes, as celas, os laboratórios abandonados, os jardins tomados pela vegetação. Existe uma identidade visual muito forte, e isso faz toda a diferença, porque gráficos envelhecem, mas a direção artística boa é eterna. É por isso que muitos jogos tecnicamente superiores, lançados anos depois, acabam parecendo mais velhos. Arkham Asylum não tenta ser realista, ele tenta criar atmosfera, e consegue, até hoje. Você entra naquele asilo e imediatamente sente que está em Gotham, e não em qualquer Gotham, na Gotham mais sombria, perturbadora e assustadora possível. O que nos leva ao que talvez seja o meu aspecto favorito do jogo, a atmosfera. Porque Arkham Asylum não parece um jogo de super-herói tradicional, ele parece quase um jogo de terror, e eu não estou exagerando. Pensa na situação, você está preso dentro de um manicômio gigantesco, todos os criminosos mais perigosos da cidade estão soltos, as luzes falham, você escuta gritos ao longe, existem corredores vazios, portas trancadas, sombras por todos os lados. O jogo cria constantemente uma sensação de tensão, você nunca se sente totalmente seguro, mesmo sendo Batman, e isso é genial, porque a maioria dos jogos do personagem tenta mostrar apenas o lado poderoso do herói. Arkham Asylum mostra algo diferente, ele mostra que até o Batman pode estar em um ambiente completamente hostil, e isso deixa tudo muito mais interessante. Outra coisa impressionante é como a história continua funcionando perfeitamente. A premissa é simples, o Batman captura o Coringa, leva ele de volta para Arkham, e obviamente, aquilo era parte de um plano. O Coringa assume o controle do asilo, liberta vários criminosos, e transforma o lugar inteiro em um caos absoluto. Parece simples, mas é justamente essa simplicidade que funciona, porque o jogo não perde tempo, não existe enrolação, não existe uma introdução de 3 horas. Você começa e poucos minutos depois já está mergulhado na aventura, e o melhor de tudo, a narrativa mantém um ritmo excelente. Sempre existe alguma coisa acontecendo, sempre existe um novo mistério, sempre existe uma nova ameaça. Você termina uma missão e imediatamente quer saber o que vem depois, e isso é algo que muitos jogos modernos gigantescos simplesmente não conseguem fazer. Agora precisamos falar do Coringa, porque, meu Deus, que personagem, que atuação, que presença. Desde o início até o final ele domina completamente a experiência. Ele aparece nos monitores, nos alto-falantes, nas transmissões, nas armadilhas. Você sente a presença dele o tempo inteiro. E isso acontece graças a uma combinação perfeita de roteiro e atuação. A voz do personagem é feita por Mark Hamill. E honestamente, essa continua sendo uma das melhores interpretações do Coringa já feita. O cara consegue ser engraçado, assustador, carismático
carismático, imprevisível. Tudo ao mesmo tempo. Você nunca sabe exatamente o que ele vai fazer, e isso torna cada encontro extremamente divertido. Mas não é apenas o Coringa. Praticamente todos os vilões recebem um tratamento excelente. O Espantalho, o Crocodilo, a Era Venenosa, o Charada, a Arlequina, o Bane. Todos eles têm personalidade, todos eles têm importância. Todos eles parecem versões definitivas daqueles personagens. O mais impressionante é que Arkham Asylum entende algo que muitos filmes e jogos esquecem. Os vilões do Batman são tão importantes quanto o próprio Batman. Talvez até mais, porque eles são um reflexo distorcido dele, e o jogo trabalha isso muito bem. E falando em vilões, precisamos falar do Espantalho, porque as sequências dele continuam incríveis até hoje, sem exagero. Mesmo em 2026, elas ainda surpreendem. Quando essas partes começam, o jogo muda completamente, a realidade parece quebrar, as regras deixam de existir. Você não sabe mais o que é real, nem o que é ilusão, e isso representa perfeitamente o personagem. Não é apenas uma luta contra um chefe, é uma batalha psicológica, uma batalha mental. E esse tipo de criatividade continua raro até hoje. Agora vamos falar da gameplay, porque existe um motivo para Arkham Asylum ter influenciado dezenas de jogos depois dele. O combate, cara, esse combate continua extremamente divertido. A fórmula é simples: bater, contra-atacar, esquivar, usar os gadgets, mas a fluidez é impressionante. Tudo acontece de forma natural. O Batman pula entre os inimigos, conecta golpes, desarma criminosos, e parece exatamente o herói que vemos nos quadrinhos. O mais louco é perceber quantos jogos copiam essa fórmula. Diversos títulos de ação moderno carregam o DNA de Arkham Asylum, e não é difícil entender o motivo, porque ela simplesmente funciona. Mas sabe o que realmente diferencia Arkham Asylum? Ele entende quem é o Batman. Você não é apenas um lutador, você é um detetive, você é um estrategista, você é um predador. E o jogo explora tudo isso. Tem investigação, tem exploração, tem combate, tem furtividade. Tudo aquilo que faz parte do personagem. E tudo funciona. Hoje, o modo detetive parece algo normal, mas na época foi revolucionário. Ele fazia você realmente se sentir o maior detetive do mundo. Seguir rastro, analisar cenas, encontrar evidências, resolver mistérios. Não era apenas apertar um botão, era participar ativamente da investigação. E mesmo hoje continua sendo uma mecânica extremamente satisfatória. Outra coisa que envelheceu muito bem foi a furtividade, porque ela entrega exatamente aquilo que imaginamos quando pensamos no Batman: o terror dos criminosos. Você está escondido, observando tudo, planejando, escolhendo quem será o próximo alvo, e aos poucos os inimigos começam a entrar em pânico, começam a cometer erros, começam a ficar desesperados, e você percebe que não está jogando como uma vítima. Você é o monstro escondido nas sombras, e isso continua incrível. Existe também um detalhe que eu valorizo muito mais hoje do que valorizava antigamente: a duração. Arkham Asylum não tenta durar 80 horas, não tenta ser gigantesco, não tenta ocupar sua vida por meses. Ele simplesmente conta com uma ótima história, entrega uma ótima gameplay em um mercado cheio de jogos enormes que muitas vezes se arrastam. Isso acaba sendo um ponto positivo. Você consegue zerar a campanha tranquilamente em alguns dias, e a experiência permanece consistente do começo ao fim. A resposta é simples, sim, e muito mais do que isso. Eu diria que Arkham Asylum é obrigatório para qualquer fã de videogames. Não apenas para quem gosta do Batman, mas para qualquer pessoa que queira entender como um jogo envelhece da forma correta. Porque ele prova que gráficos não são tudo, que direção artística importa, que atmosfera importa, que personagens importam, que uma gameplay bem construída consegue atravessar gerações. Depois de 16 anos, Arkham Asylum continua divertido, continua bonito, continua envolvente, continua assustador, continua emocionante, e continua sendo um dos melhores jogos de super-heróis já feito. Talvez até um dos melhores jogos já feito. Isso diz muito sobre a qualidade absurda desse clássico. Mas agora eu quero saber de você. Você já jogou Batman Arkham Asylum? Jogou recentemente ou faz anos que não volta para ele? E mais importante, qual o seu jogo favorito da saga Arkham? Arkham Asylum, Arkham Origins, Arkham City ou Arkham Knight? Comenta aí embaixo, porque eu quero muito trocar uma ideia com vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder o próximo conteúdo e ativa o sininho. Ah, lembrando, toda a gameplay do vídeo foi feita em live lá no nosso canal na Twitch. Segue para acompanhar as lives, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, valeu demais e até o próximo vídeo.